O Ártico sempre foi retratado como um espaço distante, silencioso, quase intocado, onde o gelo impõe respeito e o tempo parece se mover mais devagar do que no resto do mundo. Mas, nos últimos anos, esse silêncio começou a rachar. E agora, pela primeira vez de forma explícita, a própria liderança da Groenlândia diz em voz alta aquilo que antes era tratado apenas como especulação. A possibilidade de uma invasão militar não pode ser descartada. Não como um exercício teórico, não como um cenário de guerra fria distante, mas como uma preocupação real, suficiente para que a população seja orientada a se preparar. A declaração do primeiro-ministro da Groenlândia surge num momento em que o mundo vive uma reorganização profunda de poder, território e influência. O degelo acelerado do Ártico abriu rotas marítimas antes inacessíveis, revelou reservas estratégicas de minerais críticos e colocou a região no centro de uma disputa silenciosa entre grandes potências. O que antes era visto como periferia geográfica tornou-se um ponto central no tabuleiro global. E a Groenlândia, com sua posição estratégica entre a América do Norte e a Europa, passou de território remoto a ativo geopolítico de alto valor. O alerta do governo groenlandês não fala de um inimigo específico, mas deixa claro que o ambiente internacional mudou. A ideia de que a soberania territorial é automaticamente respeitada já não parece suficiente. Preparar a população, nesse contexto, não significa anunciar guerra iminente, mas reconhecer que a estabilidade que marcou décadas recentes não é mais garantida. O discurso é cauteloso, mas firme. Ignorar riscos hoje pode custar caro amanhã. A cobertura da mídia de centro trata o episódio com sobriedade e foco institucional. O tom predominante é o da análise estratégica, evitando alarmismo. Esses veículos destacam que a Groenlândia não está declarando estado de emergência, mas sim reconhecendo um novo cenário de risco. A ênfase recai sobre a prudência do governo, ao não descartar possibilidades em um mundo onde alianças mudam, interesses se chocam e a força militar volta a ser um instrumento explícito de política externa. O discurso é apresentado como preventivo, quase pedagógico, explicando à população que segurança nacional não é mais um assunto distante. Essa abordagem central também contextualiza a fala do primeiro-ministro dentro de uma tendência maior. Outros países pequenos ou estratégicos têm adotado linguagem semelhante, reforçando capacidades defensivas e preparando civis para cenários extremos. A Groenlândia, nesse enquadramento, não estaria sendo excepcional, mas sim realista. A narrativa ressalta que reconhecer vulnerabilidades não é sinal de fraqueza, mas de maturidade política diante de um sistema internacional mais instável. Já a mídia de esquerda amplia o foco e desloca o centro da discussão para as causas estruturais desse medo. Para esses veículos, o alerta da Groenlândia é consequência direta de décadas de militarização do discurso global e da pressão constante exercida por grandes potências sobre territórios estratégicos. O tom é mais crítico, sugerindo que a simples necessidade de preparar civis para uma possível invasão revela um fracasso coletivo da diplomacia internacional. Em vez de normalizar esse tipo de alerta, a mídia de esquerda questiona por que o mundo chegou a um ponto em que pequenos territórios precisam se defender psicologicamente de forças muito maiores. Nessa leitura, a Groenlândia aparece quase como vítima de um sistema internacional desigual, onde interesses econômicos e militares se sobrepõem à autodeterminação dos povos. A preocupação não é apenas com uma invasão em si, mas com o precedente simbólico que isso cria. Se um território pacífico, com pouca população e sem histórico recente de conflito, sente a necessidade de alertar seus cidadãos, então ninguém estaria realmente fora do alcance da lógica de poder. A narrativa enfatiza o risco de normalizar o medo como parte do cotidiano político. A mídia de direita, por outro lado, adota um tom muito mais direto e, em alguns casos, dramático. O foco não está na abstração do risco, mas na identificação clara de ameaças. Esses veículos tendem a interpretar a fala do primeiro-ministro como um reconhecimento tardio de uma realidade já evidente. O Ártico virou um campo de disputa militar e econômica, e ignorar isso seria ingenuidade. A preparação da população é apresentada como uma resposta lógica a um mundo onde a força voltou a ditar regras. Nesse enquadramento, a narrativa costuma apontar diretamente para o interesse de potências estrangeiras na região.
inclusive aliados tradicionais. A mensagem implícita é que na política internacional não existem amizades permanentes, apenas interesses permanentes. A Groenlândia, segundo essa visão, estaria finalmente abrindo os olhos para o fato de que sua posição estratégica a torna vulnerável, independentemente de sua vontade. O tom é de alerta, mas também de validação da postura do governo. Preparar-se é sobreviver. Apesar das diferenças claras entre essas abordagens, todas convergem em um ponto essencial. O simples fato de um líder político dizer publicamente que uma invasão não pode ser descartada já representa uma ruptura psicológica. Não se trata apenas de logística militar ou defesa territorial, mas de uma mudança na forma como sociedades percebem o futuro. A ideia de estabilidade contínua, que marcou boa parte do pós-Guerra Fria, está sendo substituída por um sentimento de incerteza permanente. O caso da Groenlândia é emblemático porque expõe essa transformação de forma quase crua. Não há explosões, tropas em movimento ou declarações hostis explícitas. Há apenas a admissão de que o mundo se tornou mais perigoso. E, às vezes, essa admissão pesa mais do que qualquer ato militar. Preparar-se, nesse contexto, não é apenas estocar recursos ou planejar defesas, mas aceitar que a geopolítica voltou a ser um fator central na vida cotidiana. No fim, a fala do primeiro-ministro da Groenlândia não anuncia uma guerra, mas sinaliza uma era. Uma era em que até regiões antes vistas como marginais precisam pensar em cenários extremos. Uma era em que a distância geográfica já não garante segurança. E uma era em que o medo, cuidadosamente administrado, passa a fazer parte do discurso oficial não como pânico, mas como estratégia de sobrevivência. Enquanto o gelo continua a derreter e novas rotas se abrem, a pergunta que fica não é apenas quem pode invadir a Groenlândia, mas o que essa mudança de tom revela sobre o futuro das relações internacionais. Quando até o silêncio do Ártico começa a soar como alerta, talvez o mundo inteiro deva prestar atenção.